Pessoal, a gente quer encerrar com um bate-papo com a Rafaela e com o Felipe. Queria convidar a Rafaela, por gentileza, para que venha aqui à frente. E vai funcionar da seguinte maneira. Em razão do nosso horário, a gente não quer perder a oportunidade tão preciosa que nós temos de poder fazer essas perguntas para os nossos queridos irmãos. Mas caso as perguntas avancem, já fica a dica para que a gente tenha uma ótima desculpa para convidar a ambos para retornarem, para que num futuro próximo a gente possa fazer essas perguntas a eles, ok? Então, por favor, já estão aqui, queridos Felipe e Rafaela. Como eu disse, Felipe empatou o jogo, ele não combinou isso conosco, ok? Depois, lá fora, como machões que nós somos, a gente conversa lá fora. Mas olha só, uma coisa que a gente tem percebido muito nos nossos dias, isso acontece não só na dimensão da vida dos casais na igreja, mas inclusive fora da igreja, é que muitos desgastes no casamento têm acontecido por pressões, por decisões do ponto de vista financeiro que muitas vezes são equivocadas. O que vocês têm percebido dessa realidade, por exemplo, com os casais com os quais vocês têm convivido? Se vocês reconhecem que essa é uma realidade, se for, qual é a dica que vocês dão para que um casal possa superar essas pressões financeiras, talvez decisões financeiras equivocadas, para restabelecerem a relação, transformando esse problema numa oportunidade de experimentarem provisão de Deus sobre suas vidas? E aí, quem começa? Pastor Felipe, vamos lá. Posso falar? Eu teria dois aspectos para falar isso. O aspecto do coração e o aspecto prático. Não sei nem, minha moça, talvez você queira acrescentar sobre o aspecto prático. Eu tenho uma outra coisa para falar. A gente vai bater nessa bola aqui. O que eu digo com a questão do coração? A gente gasta o dinheiro em coisas que de alguma maneira a gente ama. E nós amamos coisas erradas. E esse é o grande problema. A Rafaela falou aqui sobre esse conceito da nossa ordenação dos amores, que é um conceito bem bacana, que é todas as coisas diante do amor de Cristo, elas ganham um lugar devido, às vezes até maior do que tinha antes, e às vezes menor do que tinha antes, e às vezes inexistente. E a gente está nessa sociedade extremamente materialista, consumista, outro clichê, mas absolutamente verdadeiro. O que está por detrás disso tudo é esse coração apaixonado pelas coisas erradas, que ainda continua acreditando que o próximo sapato, ou o próximo videogame, ou o próximo carro, porque aí fica com a ideia de que é sempre a mulher, né? De que o próximo vestido, mas o próximo carro, que a próxima coisa vai te entregar alguma coisa que, na verdade, não vai te entregar. A gente continua, a gente discute sobre o materialismo, a gente discute sobre o consumismo, mas a gente continua acreditando nas mesmas mentiras, e por isso a gente cai nas mesmas armadilhas, né? Eu diria que assim, a gente precisa tratar isso como um assunto de fato espiritual, porque se a coisa está fora do controle, o que está por detrás é gastar o dinheiro, né, que a gente não tem, para as coisas que a gente não precisa, e esse comportamento equivocado vem do meu coração, que tem alguma idolatria, que eu preciso identificar. Por que a gente precisa dessa nova coisa? Porque a gente precisa dessa nova viagem. E eu não estou dizendo que essa nova viagem não é boa, mas ela vai nos endividar, ela vai nos colocar no pescoço. Mas aí tem, meu vizinho fez. Mas olha como é que é importante, inclusive para a minha ascensão social, dizer que eu fui para a Disney alguma vez na vida, dizer que eu fui para a Europa. Isso é importante, isso me dá status, isso me dá uma qualificação, ou isso não me rebaixa, porque afinal todos os meus amigos foram, e eu coloco isso acima da minha família. Então acho que encontrar essa idolatria do ser e do consumir e um aspecto prático, meu amor, que a gente precisa também encontrar, caso isso não seja a sua expertise, gente que nos auxilie, eu digo de maneira prática, a lidar com uma finanças que cada vez mais a gente tem percebido como é importante, que lide com o presente e que lide com o futuro. Porque uma coisa que é invariável é que todo mundo, claro, salvo a morte e Jesus voltar, todo mundo vai envelhecer. E o dinheiro que você gasta hoje, que você poderia ter economizado, você poderia ter investido, ele um dia lá no futuro, ele vai te fazer falta. Rapaz, se ele vai te fazer falta, a gente precisa começar esse planejamento aqui hoje. Claro que não é consultoria, não sou nem da área, mas despertar ou aguçar para que a família faça esse planejamento pensando no hoje, mas também no amanhã, para prover todas as vezes. Acho que é super importante isso, né, amor? Sim, sim. E eu acrescentaria 2 pontos. O primeiro ponto é uma ideia errada, historicamente explicada, porém errada, de que o maior salário simboliza a liderança.
Hoje nós estamos num momento que as mulheres já galgaram altos postos. Então, o homem ter o maior salário não é, por si só, a confirmação da liderança, e a mulher ganhando o maior salário não é, por si só, a confirmação da liderança. Eu acho muito interessante nós termos maturidade para entendermos que funções diferentes têm remunerações diferentes. O ponto do número do seu contra-cheque, é claro, ele tem que ser avaliado, mas ele tem que ser avaliado de acordo com toda a estrutura bíblica, todo o sistema bíblico da liderança. Enfim, a gente acredita na liderança masculina bíblica, e o salário não é uma demonstração por si só disso. E o segundo ponto, que é correlato, é que financeiramente o nosso principal conselho é que e o óbvio precisa ser dito, as finanças, elas precisam ser mais um assunto compartilhado do casal. Se você vai ter conta conjunta, se você vai ter conta separada, não existe uma regra disso é certo ou disso é errado. Mas vocês precisam conversar sobre finanças. Pelo incrível que pareça, existem casais que a esposa não sabe quanto que o marido ganha e vice-versa. E não sabem como são feitos os gastos. Os gastos, eles precisam, assim como toda família, ter uma ordem de prioridades. Nossa família gasta com alimentação, boleto escolar, plano de saúde, segurança e pagamentos. Aqui, a nossa família compra uma saia midi que você estava tentando lembrar na hora. A nossa família compra uma saia midi lindíssima. A nossa família compra um tênis preto. Isso que é muito interessante. Isso é muito difícil? Isso é muito difícil. Talvez seja mais difícil para os homens. Não sei, cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem financeira. Eu não sei como é que foi a casa dos seus pais, de organização ou desorganização financeira, e a gente traz isso para o nosso casamento. Mas precisamos conversar sobre isso. E aí, puxando um pouquinho a orelha dos homens. Homens, vocês precisam ter o mínimo de noção de gastos femininos. Mulheres, vocês precisam ter o mínimo de noção de gastos masculinos. E é bacana quando a gente tem que tratar do tema finança unidos. A gente brinca, né? É um saco só, é um fundo só. E desse fundo a gente vai fazer a nossa ordem com sabedoria, com auxílio técnicos, enfim. Eu ia falar nessa história do dinheiro. Se quem ganha mais é quem manda é o dinheiro. O líder da casa é o dinheiro. Então, ou seja, para eu me afirmar como o líder da casa, eu tenho que ganhar mais do que a minha esposa. Então, quem está mandando é o dinheiro. Que ela só vai reconhecer, você só se reconhece se você ganha, e ela só te reconhece se você ganha mais. Sendo que, inclusive, a gente teve uma vez um caso desse, né? Uma pessoa que ela tinha uma profissão que, pensa, algumas profissões elas vão ter um teto aqui. Você pode ser um pós-doutor, mas se você fez um concurso para a carreira acadêmica pública, você vai ser um excelente professor universitário. O top da área, e era o caso, uma pessoa que poderia ter esse patamar financeiro, sendo a pessoa, né, reconhecidíssima na área. E ele reconhecidíssimo na área dele, ele ganharia isso. Exato. Aí não tem uma... Veja, a disparidade está, inclusive... Aí está numa questão social, do Brasil, econômica, etc, que não vem ao caso aqui. Mas, cara, não é uma pessoa, meu marido ganha menos, porque também... Aí, assim, porque ele é preguiçoso, ele é vagabundo, seja lá o que for. Essa é outra coisa, né? É outra coisa. Não, ele foi o melhor da área dele. E pode ser o melhor da área dele. Ele nunca vai ganhar o que talvez, às vezes, uma pessoa mediana na área dela vai ganhar. E aí vai chegar em casa, poxa, amor, eu só ganho tanto e tal, paraná. Aí, amigo, a liderança ela é exercida porque isso está fundamentado na Bíblia e não no dinheiro, né? Isso é importante para que, senão, o dinheiro ele vai ganhar um lugar mais importante que ele deveria ter. Deixa eu abrir aqui para a nossa plateia, né? Quem gostaria de fazer pergunta ao pastor Felipe, a Rafaela? Se for o caso, você se identifica dizendo o seu nome e a sua pergunta, por gentileza. Nós vamos ouvir o grilo lá de fora, eu vou continuar perguntando, porque eu tenho mais perguntas para fazer. Vamos lá, enquanto o pessoal não toma coragem, uma outra questão, por exemplo, pastor Felipe, você falou dessa posição do homem que muitas vezes não exerce a liderança de uma maneira que é biblicamente estabelecida.
E ao ouvir a sua mensagem, ele fala assim, isso mexeu comigo, eu me identifiquei em vários momentos desses estereótipos de liderança que foram trazidos. Não dá para mudar do dia para a noite, no sentido de ter todos os resultados que se pretende a partir do convencimento de que uma mudança precisa acontecer. Qual conselho você daria, por exemplo, para o homem que ouviu a mensagem, que falou assim, olha, eu me identifiquei, eu vejo que eu preciso mudar. Por onde você o instruiria a começar? Exemplo, eu tenho que correr uma maratona. Cara, mas eu preciso começar treinando de leve. Ele começaria treinando de forma mais leve como? Primeiro que isso não pode gerar um sentimento de culpa paralisante. Sabe aquela história de o Dia das Mães na igreja? A gente quer agradecer pelas mães, essas pessoas maravilhosas. E Dia dos Pais é bronca? Não tem um pouco disso, assim, pela nossa cultura? As mães é sempre elogio para o pai e a bronca. Então, sempre na gente tem uma questão da culpa. Eu acho que, assim, tudo que eu falei aqui, até porque eu me identifico em muitas falhas, não é para gerar assim, pô, meu irmão, essa bronca, o cara chegar em casa assim, cheio de culpa, não. É o passo da mudança, para gerar um diagnóstico, um olhar, eu falho nisso, acerto nisso, que acho que todo mundo precisa olhar dessa maneira, e preciso transformar essas coisas, que não vão acontecer de uma hora para outra. O que eu diria que, em primeiro lugar, que ele precisava fazer, eu não estou dizendo nem que a coisa mais importante, mas a primeira coisa, procurar a liderança. Procura o Rafael. Sabe por quê? Que amigo, hein? Você precisa compartilhar esse negócio com alguém, entendeu? Olha só, é difícil vou usar até a questão da maratona. Cara, eu quero correr uma maratona. Então, eu vou precisar fazer o quê? Não, vou começar a correr aí. Meia maratona é 22, não é isso? 22 quilômetros. Vou começar a correr. Meu irmão, é assim que corre, cara. Aí tem o tênis, tem os treinos. E quem vai te dar essa orientação, né? A gente é um profissional de educação física, aquela que é mais especialista na área, que já caminhou dessa maneira, que vai te dar o caminho das pedras. Não é que o Rafa seja o único cara possível, mas ele sim, mas acho que compartilhar com alguém que já trilhou, que como ele e eu, todos os outros homens aqui, temos as nossas dificuldades, mas a gente tem essa experiência, ela é importante você compartilhar. Cara, é pesado para mim, eu não sei, me ajuda a começar? Por isso que eu digo que não é trazendo problema para você, mas compartilhar com gente madura é essencial. Compartilhar com gente madura, eu diria com o pastor de vocês, compartilhar com Deus, no sentido muito positivo da palavra de arrependimento. Caramba, errei, estou falho nessa área, eu preciso voltar. Senhor, está aqui, e conversar com a sua esposa. Que é outra coisa importante ali também. Olha, perceba algumas falhas aqui, e eu desejo mudar, me ajuda, que não é um sinal de fraqueza. E aí que eu digo assim, a crítica aos heróis dos anos 80, muitas coisas positivas, lembra que a bravura está ali, mas a crítica é essa, que depois foi exacerbada. Homem que homem não pede ajuda, não é? Então ele absorve aquele negócio e lida com isso. O que isso gerou na geração seguinte? Quem disse que o homem não pede ajuda? O homem pede ajuda. E aí realmente se tornou, e a gente está com ele nessa relação, não é que pedir ajuda demais, mas em nenhum momento o cara absorve o golpe. Né? Não sei que agora é tudo. Aí essa extrema sensibilidade, que também está equivocada. A gente saiu do Rambo para o, sei lá, quem é outro personagem que talvez falasse dessa extrema sensibilidade, qualquer coisa, está chorando de qualquer coisa. Não, meu amigo, tem certa coisa que você vai aguentar, e ponto final. O caminho dali está no meio do caminho. Então, ele chega no caminho da sabedoria, está nesse meio do caminho. Chegar para a esposa para dizer que ele errou, não é falta de masculinidade, esse é meu ponto. Dizer que ele precisa de ajuda em alguma área não é falta de masculinidade. Inclusive, é corajoso dizer essas coisas, onde ele está assumindo o BO, o problema é meu mesmo, eu te peço ajuda e vou seguir em frente para mudar essas coisas. Rafaela, na sua fala, você diz que essa mulher moldada pelo espírito da nossa época, por essa mulher contemporânea que você descreveu, ela é muito influenciada dentro de uma sociedade terrivelmente, equivocadamente sensualizada.
Como é que a mulher hoje, ela pode colocar a beleza da sua feminilidade para a glória de Deus, se afastando de uma desonra de Deus, com a sua beleza, com a sua dimensão estética, por exemplo? Uau! Eu acho bacana quando a gente pensa, primeiro, acabar de vez com qualquer ideia de comparação com outras mulheres. A gente precisa aprender a ter um relacionamento íntimo com o Senhor ao ponto de entendermos que cada pessoa vai ter um relacionamento com Deus e cada um tem um estágio do seu relacionamento com Deus. Trazendo isso para a beleza, eu acho interessante se nós, mulheres, tivermos a coragem e, enfim, realmente assumirmos o nosso compromisso com Deus de, primeiro, negarmos certos aspectos da cultura que querem que a nossa identidade seja sexualizada. É claro que eu sou favorável à mulher, você tem uma expressão de beleza, a beleza, ela foi criada por Deus, ela direciona, eu acho muito bacana toda a ideia de beleza como a ideia de harmonia esteticamente adequada, a ideia do belo, a ideia do que atrai o bom olhar, isso é bacana, mas você precisa entender, mulher, que você vai exercer a sua feminilidade na beleza, na moda, na sua aparência, enfim, mas que isso aponta para o Senhor a partir do momento que isso deixa de ser um padrão reproduzido. E isso exige que você primeiro se conheça, você conheça o Deus que te criou. O que você quer dizer com a sua aparência? O que você quer refletir com a sua imagem? Você quer ser mais uma na multidão? É claro que nós somos influenciadas, todo mundo está usando isso, todo mundo está usando aquilo, ok, mas que tenhamos um senso crítico sobre isso. Que você não seja mais uma, que todas as suas compras e toda a sua utilização da beleza não seja mais um reflexo do que está todo mundo falando. Olhe para a sua beleza, olhe para o seu exercício de vestir roupa como um ato litúrgico e coloque isso diante do Senhor na melhor forma da expressão da sua identidade. Senhor, o Senhor que me fez. Então, analise o seu dia a dia, analise o seu contexto histórico, de trabalho, enfim, respeitoso em cada local e adora o Senhor com isso. Agora, por favor, não sejamos reducionistas. E eu odeio toda essa ideia de que a mulher cristã tem que vestir isso, e a mulher... Não, que você adore ao Senhor, sabendo que a sua beleza, a sua boa harmonia, em tudo, seja na sua roupa, seja na sua casa, seja na sua organização, nas suas tarefas, enfim, tudo aponte ao Senhor e traga a expressão da sua identidade. É isso que eu acho bacana. Agora, como fazer isso de forma prática? Eu vou um passo atrás, Rafa. Eu acho muito interessante quando nós mulheres, nós conseguimos entender a nossa identidade diante do Senhor. E está muito complicado hoje em dia nós olharmos para o espelho e entendermos que ali existe uma criação bela do Senhor. É muito complicado a gente parar um pouco de ouvir as vozes tão altas lá fora e, enfim, eu tenho 44 anos e começar a adorar o Senhor com marcas no meu rosto que apareceram ao longo dos anos que todas as meninas de 16 a 18 anos não têm. Então, eu acho bacana quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, de entender que o nosso corpo, ele é um templo de adoração a Deus e que aprove ao Senhor nos dar estações na vida. É claro que eu sou a favor de buscarmos uma boa aparência, mas a gente ficou muito louca na busca da juventude. Nós nos perdemos nisso e nós perdemos a nossa identidade de filhas amadas do Pai. A gente está querendo reafirmar a nossa identidade apenas numa estética superficial e não está sendo coerente com a nossa identidade, com o nosso eu diante do Senhor. Então, a minha sugestão é que encontremos ressonância entre a minha forma de expressar externa com a minha identidade, que isso seja tudo um pacote só, uma coerência só de adoração a Deus. Se vocês tivessem que dar um conselho para um casal que, passando por muitos sofrimentos, passando por muitas dores, começa a olhar as pressões do nosso dia e começam talvez a pensar, peraí, eu tenho talvez mais metade da minha vida pela frente, talvez eu não tenha sido feliz como eu gostaria até o presente momento, e eu estou pensando em jogar a toalha e buscar a minha felicidade. O que vocês diriam para esse casal hoje? E por que eles deveriam perseverar no casamento?
Eu diria de procura o Rafael. A primeira coisa que eu falo, se o casamento se um casal está querendo desistir, a primeira coisa que eu falo é que é possível com Cristo. Existe o milagre da ressurreição do casamento. O nosso Cristo é vivo. Ele venceu a morte. E o nosso Cristo é vivo e ele tem a vida como sua marca, não só para um ticket de salvação eterna que nós vamos ter ao encontrarmos com o Senhor. Nós temos o privilégio de vivermos a ressurreição de Cristo hoje, nos nossos dias. E é engraçadíssimo que todos os dias nós morremos, né? Todos os dias nós envelhecemos, todos os dias nós ficamos piores. E é a vida, é a ressurreição de Cristo sendo reafirmada a cada manhã que você acorda. Que sim, a vida venceu a morte. Trazendo isso para dentro do nosso casamento, eu agarraria essa mulher, eu pegaria no fundo do olho dela e falaria, gata, é possível. É possível com Cristo reorganizar e reiniciar todo o seu casamento. É como se o seu casamento ele fosse, é como se o celular ele apagasse e ele vai começar todo de novo. Com Cristo é possível. Não desista do seu casamento porque existe o milagre da vida. Alguns passos precisaram ser dados. Conversas muito difíceis precisarão ser feitas. A Bíblia nos ensina que o casamento ele tem que ser um palco de 100% de transparência. Erros precisaram ser confessados, pecados precisaram ser conversados, o perdão precisará acontecer. Isso não é fácil. Não é fácil você olhar para o rosto de uma pessoa que te fez muito mal e você perdoar. Porque a gente fala, isso é tudo muito lindo, mas é muito difícil você perdoar uma pessoa, tá? Com Cristo é possível, mas em nenhum momento a Bíblia fala que é coisa rápida, fácil, que legal, e amanhã você vai ser melhor amigo. Não, é muito difícil, essa pessoa te machucou, você ama essa pessoa, e essa pessoa te feriu gravemente. Mas com Cristo é possível, dependendo do Senhor, tendo momentos difíceis e, enfim, a gente não combinou. Mas procure uma liderança, procure o seu pastor. Eu pensei que você fosse fazer para mim a pergunta que você fez para o Felipe e para as mulheres, e aqui eu queria falar uma coisa. Aprove ao Senhor deixar a igreja com um projeto que... Não existe um projeto mais bonito do que a igreja, porque na igreja nós nos esbarramos uns com os outros. E é exatamente nesse incômodo, nesse esbarro que você tem um com o outro que você cresce. Então, procure pessoas, uma liderança, ou procure um casal mais velho, enfim, os presbíteros, os quais você possa confiar que sejam maduros na fé e que você possa abrir o seu coração. Mulheres, é tão lindo quando a Bíblia fala da importância das mulheres mais velhas, ensinando as mulheres mais novas. Nós, mulheres mais novas, precisamos respirar fundo e entendermos que tem muita sabedoria nas mulheres mais velhas, elas não são obsoletas, mas nós também precisamos dessa ajuda. Por isso que o corpo de Cristo é tão bonito. Peça ajuda, converse, tenha um casal, a sua liderança, ou algum outro casal, que vá ajudar vocês nesse processo. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. A gente repete muito essa frase na igreja. Por isso que a gente vai falar procura o Rafael, e a igreja ela é importante para isso, porque não é uma jornada, não deve ser uma jornada solitária. Nós, aí a nossa contemporaneidade que diz, o problema é meu, eu resolvo sozinho. Vou resolver em mim mesmo. Isso é uma coisa, isso é uma mentira que a gente resolve isso em comunidade. Não quer dizer que você vai espalhar aqui para todo mundo, mas que mais gente pode ficar sabendo, de gente de confiança para te ajudar, pode. Mas eu ainda diria duas coisas. A frieza, que muitas vezes leva a pessoa assim, eu quero abandonar tudo, porque ela pode estar assim, fruto de uma frieza de muito tempo. A frieza, ela não acontece de uma hora para outra, Rafa. A frieza no casamento, ela é fruto de coisas não tratadas. As coisas não tratadas, que a gente fala assim, deixa para lá, elas crescem de uma outra maneira.
E elas crescem e eles viram esses icebergs entre a gente. Eu não falei, mas tá tudo bem, deixa para lá. E aí vai criando essa distância, essa separação. E quando a gente olha, fala assim, rapaz, eu não sei por que agora eu já não sinto mais a mesma coisa por ela. Por quê? Tem um monte de coisa que não foi tratada. E é um caminho de retorno, onde vai precisar emergir, e vocês vão precisar fazer por isso que eu acho que o acompanhamento ele é importante, para fazer emergir o que não foi tratado aí, que está fazendo essa frieza. Aí na hora, às vezes até a pessoa vai dizer, não, nada, acho que a gente simplesmente se foi se distanciando com o tempo, e a cutucada vai fazer com que essas coisas, mas também teve um negócio lá atrás, deixa para trás, mas está tudo bem. Mas sabe qual é que você fala tudo bem? Você puxa aquele fio e você percebe que não está tudo bem? E acho que isso é importante, saber que a frieza ela não acontece de uma hora para outra, a frieza ela não é inexplicada, né? E o acompanhamento é importante para isso, para tirar esse novelo aí, desvendar esse fio. Mas o outro fato é que essa história que cada vez é mais comum, até mesmo dentro da igreja, tá tudo bem, mas vou deixar minha esposa, que eu quero mesmo ser feliz, né? Eu brinco, né? Agora eu vou comprar a moto e vou ficar pelas montanhas da Bolívia, entendeu? Vivendo a minha vida como um lobo solitário, né? Ela é fruto de um ideal que ele é mentiroso, que olha quantos, inclusive, eu gosto dos filmes, eu amo filme, porque eles só retratam essa realidade. Quantos filmes mostram essa história toda? Abandone tudo, cara, e vai ser feliz. Tem um monte de filme que fala sobre isso, de diversos jeitos. Então, existe uma coisa que, assim, o que está me impedindo de ser feliz hoje? Porque eu não sinto aquele negócio. Mas sabe de que é? É o meu casamento. O casamento é uma amarra. Mas se hoje realmente... Eu fiquei até empolgado quando o Felipe falou isso, né? A pessoa que tem alguém empolgado, se eu sair, comprar uma moto, sair por esse Brasil, viver como livre, cara, eu vou me sentir livre, feliz. Talvez seja isso que estou precisando para minha infelicidade. Muitos filmes retratam isso e de maneira positiva, porque o filme é ensaiado, lembra disso? Ele é um retrato de uma vida real. Ele diz, o cara vai ser assim, vai fazer isso, e o final dele será necessariamente isso. Só que a gente sabe que a realidade das pessoas não é necessariamente essa. Ela vai, compra a moto dela, o cara compra, vai ser feliz por aí, daqui a pouco ele volta quebrado. O filme não retrata esse negócio, porque é fruto dessa mentira, que existe uma decisão de liberdade fora da família que vai te fazer mais feliz do que você está aí hoje. Cara, a infelicidade não é por causa da família. Vai descobrir a tua infelicidade de onde ela vem, as suas inquietações que todo mundo tem, mas não é assim que você vai ser. Mas é o ideal, digo para você, para a contemporaneidade, apaixonante. Amor, qual é aquele filme que eu sempre falo que eu nunca sei? Fala ser completamente sem sentido. Olha por mim, A história da mulher lá que fez a rainha da Inglaterra no The Crown, que ela abandona a filha. Esqueci o nome, que é na praia, que ela e a filha conversando na praia. Mas a história, enfim, eu não lembro do filme, eu na verdade não vi o filme, mas assim, no fundo ela abandona a filha e vai ser feliz. Ela vai ser feliz, a maternidade, entendeu? Vamos lá, colocou o pai e a mãe com os filhos lá, não dormindo de madrugada, não é? Ou com 4, 5 anos, cheio de problema lá, não sei o que, meu irmão... Minha vida, não pensou, tá, gente? Óbvio, não é só. Minha vida ia ser muito mais feliz se eu não tivesse meus filhos agora. Aí você vê lá aquele casal andando na praia, sem filhos, sem hora, assim, rapaz, não é? A gente não tem esse ímpeto, porque é óbvio que naquele momento de dificuldade, o filho que naquele momento se torna momentaneamente, caraca, um problema, né? E aí a gente olha para um filme desse e fala assim, vai que é isso mesmo? Para ser feliz... A gente já pode até abandonar filho, abandonar a esposa, vai ter muito mais liberdade. Pensa nesse movimento. Tinha um movimento, não vou casar. Eu tenho um movimento também, agora não quero ter, vou casar, posso até casar, mas não quero ter filho. Porque tudo isso eu vou tirando aquilo que a cultura está dizendo, que é prisão, para que eu seja mais feliz. Agora eu quero fazer essa entrevista com um cara, quando ele fizer lá os seus 60 anos de idade, viveu assim. E agora, meu amigo, você é mais feliz? Não.
Não, e sem contar que quando você entra nessa mentira da felicidade através dessa liberdade, você está, na É o verdade, self. numa nova... Oi? É coisa do self. É, coisa do self. Você está, na verdade, numa nova prisão, porque você vai ficar o tempo inteiro procurando esse novo canal de liberdade para você ser feliz. E mais um outro, e mais um outro. Você está numa nova prisão, você está tomando a pior decisão possível, porque você vai entrar num ciclo de prisões piores. E você vai acabar destruído, exato, não tem como. Eu terminava citando um filme que ninguém pode ver, porque eu fui ver sem saber o que era o filme. Nunca vou esquecer, foi o filme que eu mais senti vergonha alheia. Um amigo meu falou assim, um tempo era o filme do Walter Salles. Tem um filme americano que o Walter Salles dirige, é bom, vamos ver no cinema. Meu irmão, aquilo era aí eu posso dizer para você, era uma porno, soft porn total. Aí eu já estava no meio do cinema vergonhado aquilo. Mas o filme é horrível desse ponto de vista, não recomendo. Mas acho que é fruto de um livro. Mas o filme, ele tem uma coisa muito positiva. Se tirassem a questão sexual, que ela é importante, mas gráfica, a lição é muito importante. A liberdade ao extremo, que é o negócio do filme, vai fazer o que você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser, ela conduz o ser humano à infelicidade e à barbárie. Essa liberdade que a gente entende que só existe em Jesus Cristo, ela não é possível sem Ele, porque se o ser humano der vazão a todos os desejos do seu coração, ele vai ser um ser humano miserável. Miserável. Até a cultura diz isso. Última pergunta para a gente encerrar. Se a gente estivesse agora no final de um programa eleitoral, você vai olhar para a câmera e você tem 1 minuto para dizer assim, olha, o casamento é a segunda maior riqueza da nossa vida e aponta para a maior riqueza que nós temos é Jesus Cristo. Como é que você diria isso para as pessoas? Você disse perfeitamente. O casamento é a segunda maior riqueza. Eu poderia dizer como eu digo sobre a linha do tempo da vida, como eu vejo a linha do tempo, talvez como a cultura vê, né? A vida solteira, para hoje, para a cultura hoje, é o ápice. Você vê quando você vê liberdade, quando você vê felicidade, você vê um jovem solteiro fazendo o que ele quer. Aí ele dá um passo. A vida, ela começa a cair um pouquinho, porque ele casou, é o famoso game over. Agora, né? Tem o Gary Gary, tem criança na área, tem o Gary Gary, mas é só com uma agora. Tem o bônus, mas é só com uma agora. Tudo bem, ainda tem o negócio, ainda somos razoavelmente... Aí tem o filho, putz. Agora tem que ficar... Agora o que eu faço no fim de semana? Festa infantil, zoológico, né, pipoca e risole. Aí tem um segundo filho. Eu vou viver tudo aquilo de novo. Não, é horrível. Aí, meu amigo... Galinha pintadinha e tudo isso. Assim, a vida só decai. Aí agora os gastos? Os gastos aumentam, exatamente. Só com eles, com fralda, desitim, tudo isso cresce. Aí eles saem de casa. Aí eu tô velho. Eu já não posso fazer nada. Então, a vida, ela é assim. Aí eu falo para a Rafaela que para mim é o contrário. Igual que a vida solteira é muito boa, sem dúvida nenhuma, em Cristo, né? Não é essa maluquice. Mas aí casa, ela melhora. Apaixonado por ela. Você tem o primeiro filho, tem todas as dificuldades aí que eu falei. Mas ele fica melhor ainda. Tem um segundo filho, se for o caso, também melhora. Então, gente, eu acho assim que a nossa curva ela é diferente. E não é um discurso apenas para convencer. Lá no fundo, lá, desliga o microfone, assim, caraca, não é nada disso, pelo amor de Deus. Não, é isso na prática. E não é eu e Rafa só, gente. É o Rafa, um monte de gente aqui, talvez todos vocês. A gente casou, a vida melhorou. A gente teve filho, a vida melhorou ainda mais. Porque é bom ter família, né? É projeto de Deus mesmo e é felicidade. Sacrifício, mas é felicidade. E eu só acrescentaria que, primeiro, que não existe casamento perfeito, né? Eu atribuo essa frase a várias mulheres, então eu vou atribuir a mim. Não é que eu já quis me divorciar do Felipe, eu já quis matar o Felipe, eu já quis torturar o Felipe. Falam que é da esposa do Billy Graham, enfim. Então, primeiro, não existe casamento perfeito, mas existe casamento possível em Cristo.
Não é na força do braço da Rafa, eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Não é na força do braço do Felipe, ele não é melhor do que ninguém, ele é igualzinho. Mas o que eu acho bacana do casamento é que você tem a possibilidade de você ter uma parceria na vida. Eu acho que é isso que é bacana. Deus, na sua infinita sabedoria, estabeleceu uma parceria. É um time. De vez em quando a gente está conversando, eu falo, eu jogo no seu time, meu amor. Não é bom que esteja só. Nós fomos feitos para isso. Nós somos seres gregários. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos o tempo inteiro. É chato, ninguém é uma ilha. E é bacana quando você olha para o seu casamento com esse olhar. É um parceiro. É um parceiro nas horas boas, é um parceiro nas horas ótimas, é um parceiro nas horas difíceis. E é um parceiro que vai fazer com que eu esteja mais próximo de Cristo, eu vou ser a parceira dele, que vai fazê-lo com que ele queira estar mais próximo de Cristo. É uma situação ganha-ganha, é um investimento com um retorno, gente. Então, e é possível, eu acho que esse é a principal fala hoje, nos dias de hoje. É revolucionário, como eu disse que eu gosto de falar, é revolucionário você se manter casado no momento que faz tantos questionamentos à família, um modo arcaico de viver, mas é revolucionário você dividir a vida com alguém. E isso espelha Cristo, e isso é maravilhoso. Mas a sua frase foi a melhor, tá? Não, mas a gente encerra assim, em Cristo é possível. Bom, pastor Felipe e Rafaela, muito obrigado pelo tempo de vocês conosco. Nós estendemos o agradecimento a Raízes, que cedeu vocês nesse final de semana para estar conosco. Pastor Felipe prega amanhã no culto das 10 e no culto das 19 horas. E muito obrigado a você que compareceu, que investiu na sua família. Foi um prazer nós estarmos juntos. Vamos encerrar com mais uma palavra de oração e assim nós nos despedimos. Deus, a Tua palavra nos ensina que nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. E Deus, diante de tudo que nós ouvimos ao longo dessa tarde, nesse início de noite, nós pedimos que o crivo do nosso julgamento seja a Tua palavra. Naquilo que nós fomos, Deus, confrontados, Senhor, que nós aprendamos com esse confronto e que nós respondamos a esse confronto com obediência e com total subordinação da nossa vida aos Teus princípios, a maneira como o Senhor estabeleceu para que a família se desenvolvesse na história. Deus, para aqueles que estão machucados e para aqueles que estão desesperançosos, nós esperamos que cada fala, Deus, que cada instrução que foi trazida nesse encontro possa ser um instrumento de restauração da esperança e curador das feridas do coração, para que o casamento não seja apenas mantido, mas possa vivenciar uma restauração poderosa da parte de Deus. E Senhor, para aqueles que por graça e que por subordinação à Tua palavra têm vivido um matrimônio saudável, verdadeiramente feliz em Ti, Deus, que as novas sementes lançadas no solo da família nessa tarde possam frutificar, sementes do Evangelho, para que esse casamento esteja ainda mais alicerçado em Ti, produza frutos ainda mais dignos do Senhor e repercuta, Senhor, na glória do Teu nome como um tremendo testemunho. Muito obrigado pela vida do pastor Felipe, por sua esposa Rafaela, Deus, por essa família que é Tua, pela vida do João, do Arthur, e nós pedimos que todo o favor do Senhor continue a ser derramado sobre a vida desses queridos irmãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, assim nós nos despedimos. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um ótimo restante de noite. Vá em paz e Deus te abençoe.